pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje a gente vai aprender a fazer aumentos e diminuições. Nas videoaulas passadas eu ensinei a vocês a fazerem os pontos básicos do crochê, o ponto baixo, o ponto alto, o meio ponto alto. Então vocês já aprenderam a fazer esses pontos. Se você não sabe fazer esses pontos, eu vou deixar na descrição o link para você acompanhar essas aulas. Agora a gente vai aprender a fazer a diminuição e o aumento, que são extremamente importantes, porque o aumento, por exemplo, quando a gente quer fazer alguma peça, quer fazer uma saia, por exemplo, aí a gente tem que aumentar a parte do quadril, porque às vezes a gente tem um quadril muito largo, então a gente tem que aumentar a peça para que a gente consiga vestir essa saia. Então você precisa fazer os aumentos. E como que você vai fazer esse aumento? É o que a gente vai aprender agora. Para fazer aqui um aumento para vocês, eu fiz uma base. Então, eu fiz aqui umas carreiras de pontos altos, eu tenho 2 carreiras de pontos altos e já estava fazendo a minha próxima carreira de pontos altos, minha terceira carreira. Então, faça aí carreiras de pontos altos ou qualquer outro ponto que você queira utilizar. A ideia do aumento aqui vai servir para qualquer ponto que você esteja utilizando. O princípio sempre vai ser o mesmo. Então, faça uma base aí para a gente poder treinar. Eu fiz, então, pontos altos. Aqui no meu próximo ponto alto, eu vou fazer um ponto alto nessa base. Então, eu vou fazer um ponto alto nesse ponto alto de base. Ponto alto normal, como eu ensinei pra vocês na videoaula passada. Nas videoaulas passadas. Agora, eu vou fazer outro ponto alto, mas em vez de eu ir no próximo ponto de base, eu vou colocar o ponto alto nesse mesmo ponto alto de base aqui que eu acabei de fazer. Então, a gente vai colocar 2 pontos altos juntos. A ideia do aumento é você aumentar pontos. Então, se eu fiz um ponto alto aqui nesse ponto alto de base, eu vou colocar mais um ponto aqui, para ficar 2 pontos altos juntos e dar esse aumento. Então, se aqui nessa carreira eu ia ter 12 pontos altos, com esse aumento aqui eu vou ter 13 pontos altos. Então, eu vou colocar um ponto alto aqui dentro desse mesmo ponto de base. E aí vai ficar desse jeito. Vou fazer novamente. Eu quero fazer 2 aumentos. Então, já tem um aumento aqui, eu quero fazer mais um aumento. Então, eu vou colocar um ponto alto nesse ponto de base. E nesse mesmo ponto de base, eu vou colocar outro ponto alto junto. Então, eu fiquei aqui com 2 aumentos. Então, quanto mais aumentos eu vou fazendo aqui, mais pontos altos eu vou ter nessa carreira. Então, a ideia dos aumentos é essa, você aumentar os pontos na carreira. Então, independentemente do ponto que você esteja utilizando, se você estiver fazendo com um ponto baixo, se você estiver fazendo com um meio ponto ou com um ponto alto, enfim, qualquer ponto que você esteja utilizando, esse é o princípio. Você vai colocar 2 pontos juntos no mesmo ponto de base, como eu mostrei aqui para vocês. Esse é o princípio. Agora vamos aprender a fazer as diminuições. Então, essa ideia do aumento é a gente aumentar pontos. A ideia da diminuição é diminuir pontos. Para que servem as diminuições? Então, vamos para um outro exemplo prático. Você está fazendo um vestido. Na parte da cintura, normalmente a gente tem a cintura um pouco mais fina. Para esse vestido não ficar muito largo, para esse vestido ficar mais acinturado, você tem que fazer diminuições na região da cintura. Então, você vai aprender aqui a fazer as diminuições. E a diminuição é a mesma ideia para qualquer ponto. Então, independentemente do ponto que você esteja fazendo, você vai utilizar esse mesmo princípio de diminuição. A diminuição vai ser o seguinte, então. Eu vou fazer aqui o meu ponto alto, mas em vez de eu fechar o meu ponto alto por completo, eu vou parar ele no meio do caminho. Então, aqui, para completar esse ponto alto, para fechar esse ponto alto, eu teria que puxar a linha aqui e fazer isso, certo? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou deixar o meu ponto alto incompleto, desse jeito, só com essas 2 argolinhas na agulha. Agora eu vou pro próximo ponto de base e vou fazer um ponto alto nesse ponto de base. Então, eu vou laçar a linha, vou introduzir a agulha nesse ponto de base e vou fazer aqui o ponto alto. Aí, eu vou fechar esse ponto alto, essas 2 argolinhas que estavam no começo. Agora, eu deixei aqui 3 argolas na agulha.
eu vou fechar as 3 argolas ao mesmo tempo. Então, é como se eu tivesse apenas um ponto alto, porque esse ponto alto aqui eu não tinha fechado. Esse ponto alto aqui eu vou fechar agora. Então, eu vou fechar os dois juntos. Vai ser como se fosse um só. Então, eu vou laçar a linha. Ó, vou laçar a linha aqui. E vou introduzir essa linha por dentro das 3 argolas ao mesmo tempo. Aí aqui, se vocês observarem bem, eu tenho um ponto alto só. Por quê? Eu comecei o ponto alto aqui, mas a gente não tinha finalizado ele por completo. Então, eu tenho um ponto alto aqui, um ponto alto incompleto nesse ponto de base. Fui no próximo ponto de base e fiz um ponto alto incompleto também. E aí, eu fechei os dois de uma vez. Se eu fechei os dois de uma vez, é como se eu tivesse somente um ponto alto. Um ponto alto em cima de 2 pontos de base. Então, eu diminuí ponto. Se aqui eu tinha 12 pontos altos, agora eu tenho nessa carreira menos um ponto alto. Entenderam? Vou fazer aqui novamente. Então, vou fazer o meu ponto alto incompleto. Não vou fechar esse ponto alto. Vou no próximo ponto de base. Vou fazer um ponto alto nele. Também não vou fechar, vou fazer ele incompleto. Desta forma. Deixei 3 argolas na agulha e vou fechar ao mesmo tempo. Então, aqui a gente tem mais uma diminuição. Certo? É essa a ideia. Então, se você estiver utilizando ponto baixo, meio ponto alto, vai ser a mesma coisinha. Você não vai finalizar o ponto por completo. Você vai fazer o meio ponto alto de maneira incompleta, você não vai fechar o meio ponto alto e já vai fazer o próximo meio ponto alto também de forma incompleta, e aí você vai fechar os dois ao mesmo tempo. Com o ponto baixo é a mesma ideia. Em vez de você fechar o ponto baixo, eu vou fazer aqui, para você não ficar com dúvida. Então, vamos supor que a gente vai fazer um ponto baixo aqui. Vou fazer o ponto baixo. Em vez de você fechar o ponto baixo aqui, você vai no próximo ponto de base para fazer o ponto baixo. Você vai ficar com 3 na agulha, com 3 argolas na agulha. Você vai fechar as 3 ao mesmo tempo. E aqui, então, você fez uma diminuição com o ponto baixo. Certo? E a ideia do meio ponto alto também vai ser a mesma coisa. Então é isso, gente. Essa é a ideia do aumento e da diminuição. Espero que vocês tenham conseguido compreender, treinem bastante. Vocês vão observar isso muito nas receitas de crochê, nos gráficos. Sempre vai indicar pra vocês aonde você tem que fazer aumento, onde você tem que fazer diminuição, quantos aumentos e quantas diminuições vocês vão precisar fazer na carreira. Tudo isso vem nas receitas e nos gráficos quando vocês estiverem acompanhando. Então, quando vocês ficarem com dúvidas, é só pegar esse vídeo aqui, assistir, treinando, que vocês vão conseguir. É bem simples. Então, é isso. Até a próxima videoaula.